6h14, de volta com o Manhã no Ar. E um acidente de trânsito deixou a Avenida das Torres bastante congestionada. Um motorista que, segundo testemunhas, vinha em alta velocidade, bateu em um carro, atingiu um poste, acertou a calçada e fugiu do local. O acidente envolvendo 2 veículos sem vítima lesionada aconteceu por volta de 7h30 da manhã, aqui no fim da Avenida das Torres, sentido de quem vem da zona norte da cidade para o bairro Coroado. O carro, que perdeu a direção e vinha em alta velocidade, de acordo com informações de testemunhas, bateu nesse veículo aqui e em seguida, depois que perdeu a direção, bateu no poste, que, como você pode ver, está um pouco inclinado. Nesse momento, a equipe da Eletrobras está aqui fazendo o trabalho de conserto desse poste. O que a gente sabe sobre o acidente é que depois que o condutor bateu no carro e no poste, ele fugiu aqui do local. Eu vinha na pista, ia deixar minha filha na faculdade, ele bate no meu carro e perde a direção, vai de encontro ao poste, roda na pista e bate na sarjeta, né? Depois disso, eles descem do carro, vão para o muro do Efigênio Salles e o condutor foi urinar, né? E a menina que estava dentro do carro saiu muito traumatizada, né? Aflita. O condutor fugiu mesmo? Fugiu. Um outro carro levou ele. Dá para repassar que visualmente embriagados estão. O gigante acionou a viatura via rede rádio, informou que havia um carro atravessado na via. A gente deslocou prontamente a viatura, chegou até o local e constatou a veracidade da ocorrência repassada pelo gigante. O condutor se evadiu, o irmão dele que está ali, ficou no interior do veículo, informou que estava muito embriagado e tomou o destino ignorado aí. Não sabe dizer se foi para casa, para onde foi. Após a fuga do condutor, ficaram aqui apenas os passageiros do veículo e, nesse momento, a 16ª SICOM está aqui resolvendo essa ocorrência. E, como eu falei, ninguém se feriu, ficaram realmente apenas aí os danos materiais. Enquanto isso, aqui na Avenida das Torres, o trânsito vai ficando complicado à medida que o tempo passa. Nesse momento, a Eletrobras está fazendo o trabalho aqui do conserto do poste e esse trabalho deve durar aí cerca de 2 horas. São 6h17. Vem comigo que a gente já tem imagem ao vivo do trânsito na cidade nesse exato momento. O nosso drone está sobrevoando a Alameda Cosme Ferreira no sentido do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, a bola do Coroado. E você percebe que o acesso ao complexo já é difícil. Quem vem da Zona Leste já enfrenta uma certa dificuldade, porque nesse exato ponto aí, no canto do vídeo, aqui no canto direito, você percebe que tem também a chegada dos veículos que vêm da Zona Norte e também da Zona Centro-Sul pela Avenida das Torres. Esse é o encontrão das Torres com a Alameda e a gente vai seguindo ali no sentido do Complexo Viário. Vamos ver então como está o acesso aqui para quem vem ali da Avenida das Torres e costuma utilizar essa alça como um dos acessos à Alameda Cosme Ferreira e o Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Trânsito lento, mas ainda dentro da sua normalidade para o horário. Muita gente usa o posto de combustível como atalho para tentar chegar mais rápido, mas no fundo não vai fazer tanta diferença não, porque lá na frente está engarrafado também. Vamos agora virar e chegar mais uma vez à Alameda para mostrar o Complexo Viário Gilberto Mestrinho para você que está saindo de casa nessa manhã de segunda-feira. Sentido do centro da cidade, trânsito flui com certa lentidão no sentido oposto e na alça de cima do viaduto para a Zona Leste não há dificuldade. Agora, quem vai chegando aqui, na direita vai pegar Efigênio Salles, conhecida como V8 também, aparentemente não há trânsito nesse horário. Segue também na alça de cima para Rodrigo Otávio. E quem volta para a Alameda Cosme Ferreira. Lá na frente é a Avenida André Araújo, que tem um trânsito mais carregado nesse horário. Daqui a pouquinho a gente mostra o trânsito em outras áreas da cidade para você que está acompanhando o Manhã no Ar, porque agora chegou o momento da gente ir ao vivo lá para a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar com o Emanuel Cardoso, que está por lá. Olá, Emanuel, muito bom dia. Muito bom dia, Adriane Diniz. Bom dia a todos que estão te acompanhando pela TV A Crítica. Vamos começar hoje falando sobre uma crise no sistema de transporte coletivo. Da qualidade a gente já sabe, sempre fala por aqui. Agora o detalhe é que essas empresas estão com uma dívida milionária de IPVA, não estão pagando os impostos. 18 milhões de reais é a estimativa do que essas empresas devem aí entre os anos de 2016 e 2017, quando o subsídio a essas empresas, subsídio é isenção, elas, por uma lei estadual,
por uma espécie de incentivo à manutenção da tarifa de ônibus na época. Essa lei isentava as empresas de fazer o pagamento do imposto sobre a propriedade de veículo automotor, que é o IPVA. Acontece que essa lei foi suspensa ainda no governo José Mello e esses impostos não foram recolhidos. Esta lei, esse benefício quando voltou a vigorar, Adriane Diniz, só tem uma coisa: só poderia voltar a vigorar se as empresas estivessem com os seus débitos quitados, o que não aconteceu. Inclusive, as empresas não aproveitaram a oportunidade de regularizar essas contas sem multas, sem juros, durante o período em que uma campanha dessa natureza foi aberta. E o que nós temos hoje em Manaus é mais da metade da frota, que é de pouco mais de 1.200 ônibus, mais da metade dessa frota, quase que a sua maioria, está rodando de forma irregular na cidade de Manaus. Oi, Manuel. Oi, Adriane. Então, no caso, se o próprio José Mello, que estava como governador, depois veio o Amazonino e agora o Wilson Lima, se um desses quisessem aprovar novamente essa lei, não poderiam porque os débitos estão em atraso, porque as empresas deixaram de pagar a conta durante esse período. Exatamente. Por essas regras, pelas regras da forma como elas estão postas, sim, Adriane, eles precisariam regularizar primeiro para depois serem beneficiários ou se beneficiar desse incentivo, dessa isenção. E quem paga essa conta? Olha, quem paga. Aliás, a gente divulgou, inclusive, na semana passada que a culpa é do usuário, né? De acordo com alguns vereadores, né? Vereadores, a culpa é do usuário e o usuário é que tem sofrido. Adriane Diniz, nesse fim de semana, indo aqui à Zona Leste, eu acompanhei 2 ônibus, eu vi na mesma viagem 2 ônibus da mesma empresa, desses articulados, danificados na Alameda Cosme Ferreira. Em questões de quilômetros, assim, eu penso que numa distância de uns 3 quilômetros, 2 ônibus da mesma empresa parados. Esse é o serviço prestado hoje à população. E como se não bastasse a falta de estrutura ou a falta de condições de alguns ônibus, ainda tem esse débito. Imagina, Adriane Diniz, o motorista comum com esse tipo de débito, será que ele conseguiria rodar na cidade tanto tempo? Ia ter que mudar muita rota para não parar numa blitz, né? Ter que acompanhar o tempo todo por aplicativo para tentar ir fugindo, porque se parasse ia ter que vender o carro e ainda ia continuar devendo as contas para o Estado desse recolhimento, né? Que não é feito. Agora tem um detalhe. As empresas alegam sempre que tem muita dificuldade, que não conseguem ganhar dinheiro, que não conseguem se sustentar, que precisam desses incentivos, mas também não quer sair daqui. Não deixa para que outro assuma isso, quer continuar ainda tendo prejuízo. Quem quer continuar tendo prejuízo? Qual é o sentido disso? E tem a tal da planilha, Adriane Diniz. Planilha secreta. Exatamente. Esse débito, ele permanece porque esse custo não está dentro da planilha de custos, a planilha com base na qual o valor da tarifa é estabelecido. Então, as empresas não teriam como fazer esse pagamento porque não tem de onde tirar o dinheiro, já que esse custo não está inserido no valor da tarifa. E falando de não ter de onde tirar dinheiro, tem 2 benefícios extremamente importantes que estão correndo risco de não serem pagos já nesse mês. Estou falando do Bolsa Família, que beneficia milhares de brasileiros, milhões de brasileiros, né? E também de um outro benefício que é o BPC, que é um benefício para pessoas deficientes e para idosos carentes que não têm como se manter. Esses 2 benefícios podem deixar de ser pagos pelo governo federal, pelo menos foi o que disse o presidente da República, Jair Bolsonaro, nas redes sociais. Qual o motivo? Por que esse benefício está correndo risco de não ser pago, Emanuel? O presidente está aguardando que o Congresso Nacional aprove uma verba extra. A gente sabe, Adriane Diniz, ou pelo menos a gente acompanha, que o orçamento, sobretudo do governo federal, agora está dentro de um outro regime de contas, né? de um outro limite de gastos. E o governo não pode ultrapassar esse limite de gastos, e é o limite de gasto percentual, com base no que ele arrecada e com base na arrecadação. O governo tem feito
algumas contenções. Nós acompanhamos aqui o corte, que o governo chama de um outro nome, né? Mas na prática é o corte de verbas para institutos federais, para a própria Universidade Federal do Amazonas aqui, também para o nosso Instituto de Pesquisa, alguns nesse sentido por conta da arrecadação que está baixa, e agora o governo precisa que o Congresso aprove, melhor dizendo, uma verba para que esses pagamentos sejam feitos, para que o Executivo tenha autorização de fazer esse pagamento. Eu não me recordo bem o valor, Adriane Diniz, mas está aqui no jornal A Crítica, no caderno Política, é quase 250. 248,9 bilhões de reais é o que o governo precisa que o Congresso aprove. O Congresso tem outras decisões a tomar antes de que esse tema chegue na pauta, alguns vetos presidenciais, o andamento, a liturgia lá do Congresso, que é própria do Congresso. Agora o governo acredita que essa aprovação deva sair por conta lá da tal da regra de ouro, enfim, essa relação aí entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, e a gente segue acompanhando, porque se a coisa já está ruim, esse valor, esses benefícios representam, Adriane Diniz, num local, num estado como o nosso, em alguns municípios do interior, parte da economia do senhor da taberna, da esquina, da quitanda, o comércio local, funciona muitas vezes com base nesses benefícios, dos benefícios que a população recebe, ou do funcionalismo. Se isso não chega até esses municípios, até esses locais, imagina o impacto que isso pode causar e que isso causa. Eu já no interior, Emanuel, casos de que tem o caderninho lá do fiado. Exatamente. E que fica o cartão do Bolsa Família ali. E lá, normalmente, o banco é lá dentro mesmo, o caixa eletrônico é lá próximo, e a garantia. A garantia de que se vai pagar é esse benefício do Bolsa Família, por exemplo, né? Então é uma situação extremamente grave. Agora, uma declaração que pode ter sido precipitada nas redes sociais, porque é claro que gera um alvoroço muito grande, e a gente vai aguardar como o Congresso vai se posicionar diante disso. O governo simplesmente não pode fazer empréstimos sem que haja uma aprovação ou remanejar recursos sem aprovação do Congresso Nacional, porque isso pode dar até impeachment. Então tem que haver todo um procedimento legal e aguardar que os parlamentares estejam de acordo com isso, que a gente vai acompanhar, ou se o governo vai ter que cortar na própria carne mais ainda, tirar de outras áreas para conceder esse benefício. É o que a gente vai ficar acompanhando para os próximos dias, porque esse com certeza deve ser um dos assuntos que vai nortear o Congresso Nacional essa semana, né? Hoje ainda não tem sessão por lá, mas a partir de amanhã já deve ser o grande rebuliço, né? A gente vai acompanhar. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. Um excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Muito bom dia, Adriane. Bom dia para todo mundo e boa semana. Boa semana. Tchau, tchau. E agora chegou o momento da gente falar das vagas de emprego. E nada melhor para uma segunda-feira, né? Dia mundial, dia atrás de uma oportunidade de trabalho. A Tamires Clay está ao vivo e vai trazer todos os detalhes para a gente dessas possibilidades que estão previstas no Ensines. Tamires, conta para a gente quantas vagas tem hoje. Muito bom dia. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, só lá no Cine Manaus tem quase 80 vagas e 30 vagas, mais ou menos, ali no Cine Amazonas. Então, realmente, tem muitas oportunidades de emprego para quem quer sair nessa segunda-feira em busca de uma oportunidade. Então, você já tem que separar logo os seus documentos, se você quiser fazer o seu cadastro em uma das sedes dos Cines. Então, você já separa aí com você o seu RG, o CPF, comprovantes de residência. No caso dos homens, tem que levar também o certificado de reservista, tem que levar também a carteira de trabalho com o PIS e, claro, todos os seus certificados e comprovantes para que você possa realmente mostrar que o que você colocou ali no seu currículo, você realmente fez. Então, se você tem o ensino fundamental, leva lá o seu histórico escolar, o certificado do ensino fundamental. No ensino médio, a mesma coisa, ensino técnico, ensino superior, tudo que você tiver para que você possa mostrar que você está apto a ocupar aquela vaga. Então vamos às vagas que estão disponíveis lá no Cine Manaus da Constantino Neri. É aquele que fica ali no São Geraldo, abre às 8 horas da manhã, só fecha realmente às 2 horas da tarde e nesse período você pode concorrer a uma dessas vagas, cadastrar para que você possa realmente concorrer. Então vamos lá, tem operador de ETA, tem ainda a vaga para pizzaiolo, gerente comercial, operador de máquina, aí são 8 vagas. Agora a gente parte para as vagas que estão disponíveis lá na Avenida Camapuã, ali próximo do T4.
Tem vagas para encarregado de serviços gerais, são 10 vagas. Tem 20 vagas para auxiliar de limpeza. Tem ainda vendedor, eletricista, mecânico de manutenção de máquinas industriais, analista de marketing e designer. Tem ainda vaga para serralheiro, operador de pré-expansor e vagas também exclusivas para o público PCD, ou seja, as pessoas com deficiência. Tem vaga para motorista de caminhão, lavador de veículos e tem ainda vaga para vendedor externo. Lembrando que se você for PCD, além de todos aqueles documentos que eu falei no início, você tem que levar também o seu laudo médico. Lembrando que ele só é válido por 1 ano, então dá uma olhada realmente se ele está dentro da validade para que você possa realmente concorrer a essa vaga e não ter nenhum problema ali no momento de fazer o seu cadastro. Lembrando que além dessas vagas lá no Cine Manaus, tem as vagas do Cine Amazonas que ficam ali na Djalma Batista, na sede da CETRAB, perto ali do Amazonas Shopping. Lá funciona num horário um pouco diferente, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E lá, diferentemente do Cine Manaus, você tem que pegar uma senha um pouco antes, às 7 horas, para que você seja atendido. E claro, a gente já deseja uma boa sorte para que você já comece a semana aí com um espírito positivo, para que você possa encontrar, quem sabe essa semana, hoje mesmo, já um emprego. A gente sabe que está difícil, mas tem que ir à luta, né, Adriane? Vai conseguir se ficar em casa só esperando que o emprego bata na porta. Pelo menos vai até uma das unidades do Cine, quem sabe você não consiga o emprego hoje mesmo e amanhã, uma hora dessa, já esteja se arrumando, assistindo Manhã no Ar para ir para um novo emprego. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E agora a gente começa a falar dos casos da área policial. Você vai ver que um homem foi morto com pelo menos 13 facadas lá na esquina da Avenida Leonardo Malcher com a Rua Ferreira Pena, no centro da cidade. Segundo testemunhas, ele teria discutido com um rapaz antes de ser assassinado. Um crime que ainda segue como um mistério para a Polícia Civil, que já começou a colher informações sobre esse caso. O homicídio foi registrado por volta das 3h20. O homem ainda não foi identificado, mas aparentava ter entre 20 a 30 anos. Segundo os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária, tudo teria iniciado aqui, na Praça da Saudade, no centro de Manaus. Testemunhas que presenciaram relataram para os policiais que a vítima teria se desentendido com um homossexual. O motivo dessa discussão ainda é desconhecido para a polícia, mas o desfecho da história foi trágico. Em um determinado momento, essa vítima teria se desesperado aqui no local e tentou buscar refúgio na Leonardo Malcher, uma rua que fica aqui pelas proximidades. No local, ele foi alcançado pelo suspeito, que ainda não foi identificado. O homem estaria com uma arma branca na cintura. A vítima foi torturada no local e esfaqueada pelo menos 13 vezes. 9 facadas atingiram a região da cabeça. O criminoso fugiu do local. Os moradores da comunidade ficaram aterrorizados. A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal. Os policiais militares isolaram a área, fizeram buscas aqui pela Praça da Saudade, mas até o momento o assassino não foi localizado. Os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica registraram a cena do crime. Eles conseguiram localizar a arma utilizada no homicídio. As impressões digitais devem auxiliar a polícia durante as investigações para tentar, de fato, identificar o criminoso. O caso deve ser investigado agora pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que também deve utilizar as imagens das câmeras de segurança de alguns estabelecimentos na Leonardo Malcher. E esse não foi o único assassinato registrado no centro da cidade nesse fim de semana. Outros 2 casos de mortes durante assaltos ocorreram por lá. A Juliana Silva está ao vivo e vai trazer os detalhes para a gente. Juliana, muito bom dia. Em um dos casos, um jovem veio se alistar no exército aqui, né? E acabou morrendo na madrugada. Qual foi a circunstância da morte? Por que ele foi morto?
Olá, Adriane, bom dia para você que está em casa nos assistindo, é isso mesmo. Olha, segundo informações, a confusão começou aqui na Praça Antônio Bittencourt, onde nós estamos agora, que é conhecida como a Praça do Congresso. Ele, o Rafael Brandão Marques, de 21 anos, estava voltando de uma comemoração com os amigos. Ele veio de Manicoré para cá, para Manaus, para fazer o alistamento nas Forças Armadas. E aí eles foram para uma comemoração na madrugada de sábado. Na volta, eles passaram por aqui pela praça, os jovens, e aí, quando eles foram abordados por um trio que pediu os pertences deles, Rafael, infelizmente, reagiu e levou 3 facadas, viu? Eles saíram por aqui correndo, segundo as informações dos guardas que estão aqui nesse momento. Eles saíram por aqui correndo, desceram a Avenida Eduardo Ribeiro, que é essa que a gente está mostrando para vocês. E aí os assaltantes, os suspeitos, eles alcançaram o Rafael, que reagiu aí e levou 3 facadas. Rafael foi levado para o SPA do São Raimundo, só que ele não resistiu aos ferimentos, chegou com um quadro de hemorragia e aí veio a falecer. O corpo dele foi levado já para Manicoré, para junto da família dele, viu, Adriane? E também tem um outro caso que aconteceu no bairro São Raimundo. Um homem não identificado morreu com uma facada no pescoço. Segundo informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o homem estava andando na rua quando foi abordado por um suspeito também não identificado. Eles não sabem se esse homem reagiu ao assalto, mas ele levou uma facada no pescoço e também não resistiu, viu? O caso vai ser ainda investigado pela Delegacia de Homicídios, como configuração de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, Adriane. A gente tá aqui no centro da cidade, bem na frente tem o IEA, o Instituto de Educação do Amazonas, os alunos estão chegando por aqui. É uma praça bonita, é o centro histórico. Infelizmente, a gente começa segunda-feira falando sobre esses casos que aconteceram aqui nessas proximidades, casos de violência, onde poderia ser totalmente diferente por ser um lugar aí da nossa cidade de grande destaque, um ponto turístico onde as famílias vêm para cá. Existem pessoas aqui caminhando logo agora de manhã, tem bancos aqui, tem uns senhores ali conversando. Então, infelizmente, a gente chega com esses casos e mostrando que, apesar de ser um lugar bonito, bem cuidado, mas o que nos falta ainda é a segurança, que é o que a população sempre deseja, que é que todo mundo quer, não é verdade? Porque a gente fica realmente assustado, com essa desproteção aí que acontece, Todos nós ficamos muitas vezes ao acaso, Os jovens estavam passando por aqui, foram abordados. O Rafael, rapaz que veio lá de Manicoré para cá para se alistar, foi morto. O outro, que ainda nem se sabe se ele reagiu ao assalto, também foi morto com uma facada no pescoço. Ou seja, são casos de violência que, no mínimo, a gente fica reflexível sobre isso, Adriane? Até porque esse lugar do centro da cidade é um lugar muito bonito, É um lugar que as famílias poderiam ir, poderia ser um lugar de lazer se não tivesse tanto essa insegurança que se tem, No caso do Rafael, o rapaz lá de Manicoré, a polícia prendeu os suspeitos logo depois do crime, Devem ser, inclusive, apresentados hoje. O outro caso segue sob investigação e a gente já deixa de antemão um espaço aberto para a 24ª SICOM, que é a Companhia Interativa Comunitária que atende essa área central da cidade, para que se posicione para que reforce a segurança nesse local, porque a gente está falando de 3 homicídios que aconteceram no fim de semana nessa área central da cidade, E que outros continuam acontecendo, É a primeira vez que a gente noticia. Então, por conta disso, a gente deixa essa cobrança aqui, a 24ª SICOM, junto com o Sistema de Segurança Pública, para que possam reforçar, para que esse local possa voltar a ser um ambiente em que as famílias se sintam confortáveis. Quem vai ao centro durante o dia vê uma realidade completamente diferente do que é o centro à noite. Muito obrigada, Juliana, pelas informações. Até daqui a pouco.
E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e famílias que tiveram entes queridos enterrados como indigentes podem agora reverter essa situação. Saiba todos os detalhes no próximo bloco. E ainda, o corpo de um adolescente foi encontrado dentro de um poço na zona norte de Manaus. Eu volto já já.